Bom dia! Eu quero começar hoje agradecendo a vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, e a vocês que estão interagindo, me mandando mensagens, me mandando direct, né? Falando o quanto a leitura está sendo legal, bacana, gostoso, significativo. E isso enche meu coração de alegria e me inspira e me motiva mais a estar aqui com vocês, né? E aí hoje a gente vai ler um capítulo que fala sobre as aplicações terapêuticas da meditação. Para quem está chegando hoje, é a primeira vez, né, na nossa leitura, mesmo que seja aqui ao vivo ou se for assistir a gravação depois. No mês de janeiro, nós estamos dedicando a nossa leitura viva à campanha Janeiro Branco, né, que é uma campanha criada pelo psicólogo Leonardo Abraão, em prol de desmistificar a questão do acompanhamento terapêutico, da psicoterapia, dos cuidados com a saúde mental, dos cuidados com a saúde emocional e no autocuidado como um todo, né? Então, durante o mês de janeiro, nós temos em todo o Brasil e tem até outros países já que já aderiram à campanha, palestras, cursos, workshop, avaliações psicológicas, triagens, né? Em vários lugares. Então, se você quiser saber o que está acontecendo aí perto de você, coloca aí, se tiver aqui no Face, coloca a hashtag Janeiro Branco, ou então vai lá na página, ou então coloca só Janeiro Branco, eventos. Então, tem muita gente organizando eventos e cadastrando, né, construindo as páginas de eventos no Facebook. Então, tá super fácil de achar. Então, coloque aí a hashtag Janeiro Branco ou coloque Janeiro Branco e faz o filtro de eventos no Face, vai aparecer várias coisas bacanas que estão acontecendo, né? Aqui na leitura, ele... Oi, Dê, bom dia! Bem-vinda! Quem sabe, né? Você vem meditar comigo, ó. Só de estar aqui já é o primeiro passo. Nessa leitura, ele começa com uma pequena prática, né? Então, ao invés de ler a prática dele, que eu acho que não fica tão genuíno e tão autêntico, eu vou fazer aqui uma pequena prática, né? Ver uma que brota do coração para vocês nesse momento. Então, do jeito que vocês estiverem, vocês podem só convidando o corpo, né, uma postura confortável, agradável para o corpo. Se possível, deixar os pés ancorados no chão para sentir a sua presença. Pode fazer uma ou duas respirações mais profundas para fazer esse convite de alinhamento, né, da sua mente, do seu corpo, do seu coração para esse momento. E à medida do possível, vai desapegando dos planejamentos, das coisas que você precisa resolver durante o dia, daqui a pouco, agora. Essa prática será bem curtinha, então se dê de presente essa entrega, esse momento de pausa, esse espaço para sua mente. E aí, para a gente quebrar qualquer paradigma, qualquer preconceito, qualquer obstáculo que a mente coloca para que a gente possa cultivar a prática diária, a gente não precisa fazer nada. Apenas se entregar para esse momento de pausa, direcionando a sua atenção para você, para o seu corpo, para a sua respiração. E pode ser que surja algum pensamento, algum barulho externo. Tudo bem, você nota
E traz de volta a atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Observa o ar que entra, o ar que sai. Vai abrindo mão de tentar controlar a respiração. Apenas deixa ela acontecer no seu ritmo natural. Então vai expandindo a sua atenção para o seu corpo como um todo. Perceba a temperatura do seu corpo, dos seus pés, das suas mãos. Perceba o toque da roupa na sua pele. Perceba o peso no seu quadril sustentando o seu corpo. A postura da coluna sustentando a sua posição atenta, desperta. Sinta o seu corpo todo presente nesse momento. E aí, levando essa consciência do seu corpo, da sua respiração para o resto do seu dia, você pode ir ampliando o campo de atenção para os sons do ambiente, retomando a consciência do local que você está, da sua intenção nesse momento, de estar nessa live, nessa leitura. Com essa presença, esse estado de presença mais ancorado, você vai abrindo os olhos, voltando para o externo e olhando para tudo como se fosse a primeira vez. Atitude mindfulness, olhar de principiante. Quanta gente aqui no Insta, bem-vindos. Então, como ele começou o texto dele com uma prática, eu comecei hoje com a prática, né? E então vamos lá. O livro que a gente está lendo, para quem foi entrando depois, é esse, né? O Poder de Cura da Meditação. É um livro bem legal, que é um compilado de um congresso sobre meditação e ciência. Então tem muitos pesquisadores, tem monges, tem uma visão bem ampla da meditação, vale muito a pena ler esse livro. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Aplicações terapêuticas da meditação. Redução do estresse baseada na atenção plena. Dr. Edel Max. Os pensamentos são perigosos ou completamente inofensivos? Ele faz uma pergunta, né? Os pensamentos são perigosos ou completamente inofensivos? Neste capítulo, Edelma X, pioneiro no treinamento da atenção plena na Bélgica, oferece um vislumbre de como é participar de uma aula de redução do estresse baseada na atenção plena.
Ele começa com uma meditação guiada, concebida para nos tornar mais conscientes de nossos processos de pensamento e dos padrões automáticos que podem conduzir à preocupação, ao estresse e à depressão. Quando os pensamentos são menos sólidos e carregados de emoção, explica ele, a cura se torna possível. Então, ele começa aqui, né, para que vocês tenham uma ideia do que fazemos no treinamento da atenção plena, começarei com uma breve meditação guiada. E aí ele faz aqui uma descrição da prática dele. Essa que eu fiz aqui é uma prática bem curtinha, né, só para a gente fazer essa conexão com o momento presente, para limpar um pouco, né, os pensamentos ruminantes, né, uma prática bem curtinha que a gente fez aqui, só para experimentar, né, o que é a prática do mindfulness. E aí ele começa com a descrição dele sobre o tema. Geralmente, quando utilizo essa técnica no hospital como parte do programa de treinamento de atenção plena, com duração de 8 semanas, ela está inserida em uma meditação guiada mais longa, que dura cerca de 45 minutos. Essa meditação particular se dá mais ou menos na metade do curso, na 5ª sessão. Então, como eu falei ontem, eu acho que foi ontem que eu falei, né, que a gente começa com meditações curtinhas, né, ou práticas de mindfulness curtinhas, de 5, 10, 15 minutos, mas a ideia é que no meio do programa, lá para a 4ª, 5ª sessão, os participantes estejam já engajados a ponto de praticar pelo menos meia hora, né? E aí os programas, os protocolos que são baseados nos estudos científicos recomendam que seja prática de 45 minutos diário. Nem todo mundo consegue, né? E tudo bem, né? Não é uma regra, não é mais um chicotinho, né? A gente já tem bastante chicotinho, né? Que a gente se cobra. Então, é um parâmetro, né? É uma base. E aí ele está falando aqui que na 5ª sessão ele gosta, ele faz essas práticas de 45 minutos. Essa meditação particular se dá mais ou menos na metade do curso, na 5ª sessão. Em seguida, peço aos membros do grupo que se dividam em grupos menores. Ofereço-lhes café, chá e biscoitos, e todos têm a oportunidade de discutir sua experiência. Passados 20 minutos, eles voltam e eu pergunto a eles: bem, como foram as coisas? Uma das principais questões que sempre surgem é que algumas pessoas, nem todas, mas várias delas, tiveram a sensação de que, de repente, não havia mais pensamentos. Lá está você, pensando que os pensamentos o incomodam 24 horas por dia, e então alguém aparece e lhe diz: apenas observe seus pensamentos. Você irradia sua luz sobre eles e, puf, não há mais pensamentos. Isso é muito estranho, mas nos mostra algo a respeito do nosso processo de pensamento. Achamos que os pensamentos são contínuos, mas eles não são, nem um pouco. Há intervalos entre os pensamentos. Se eu disser para você, olhe para lá, você vai olhar, e nesse momento seu processo de pensamento está suspenso. Então é isso, né? Então, se a gente quiser, a gente pode até fazer esse teste agora, né? Observe seus pensamentos, né? Direcione a sua atenção para o conteúdo da sua mente. Parece que tudo para, né? Aí você fica buscando o pensamento, e não é para buscar, né? É só para observar o que está acontecendo. Você está aberto, olhando, esperando e receptivo, e só então ele começará de novo, né? E isso é até uma prática, né? Então, já que a gente está falando aqui, é uma dica de prática. Você pode sentar, aí você coloca lá o cronômetro do celular, 5 minutinhos, né? Quem não consegue ficar mais tempo, mas pode ficar meia hora, 1 hora, quanto quiser. Mas coloca lá 5 minutinhos com a intenção de observar os pensamentos. Porque em mindfulness, a intenção da prática é bem importante para que a gente consiga estar ancorado na nossa prática, né? Para que a gente sustente esse momento de prática. Então, você coloca o cronômetro, 5 minutinhos, a intenção é observar os pensamentos. E aí, quando você senta, né? Aí você
Senta e se convida a essa presença, observando respiração, corpo, e aí direciona a sua atenção para os pensamentos. Aí parece que quando você direciona a atenção para cá, puf, some tudo. Mas aí tudo bem, você não precisa ficar procurando o pensamento ou conteúdo mental. Só aquieta. E aí, como um passe de mágica, eles começam a surgir. E aí você só observa, como se você estivesse no cinema, a tela lá do cinema, né, passando os seus pensamentos, e você aqui só observando, né? Bem-vinda, Andréia, Denise, entrou bem na hora, você viu, né? Sincronicidade, a nossa sincronicidade é de anos, né? Suponha que você pudesse viver assim o tempo todo, com a mesma abertura e receptividade contínuas. Quando você aplica isso ao processo de pensamento propriamente dito, observa que os pensamentos vêm e vão embora, e há uma lacuna entre eles. Nesse momento, por uma fração de tempo, não há mais pensamentos. O pensamento seguinte, portanto, é: ei, onde estão meus pensamentos? O problema é que, quando as pessoas percebem esse fato, elas pensam: agora eu sei como funciona, agora sei como me livrar de todos os meus pensamentos importunos. Na próxima vez que eu tiver um problema, vou me sentar, meditar e os pensamentos vão embora. Quando você faz isso, está, na verdade, fazendo exatamente o oposto do que faz na meditação, porque agora está deliberadamente tentando se livrar dos seus pensamentos. E isso é para tudo, né, gente? Quando eu falo da questão, se você começa a praticar mindfulness para se livrar do seu estresse, esquece, ele vai ficar ali, coladinho com você. Se você começa a praticar mindfulness para se livrar da sua ansiedade, esquece, ela vai ficar ali coladinha com você, né? Então acontece com os pensamentos também, né? Se eu falar agora para vocês, não pensem em um elefante rosa, o que vai acontecer, né? Um monte de elefante rosa na cabeça. Então, é isso, né? O que a gente chama de paradoxo de mindfulness. É uma pena, eu sei, porém as coisas não funcionam assim. Na etapa seguinte do treinamento, eu pergunto: o que é exatamente pensar? Nesse ponto, falo por mim mesmo, porque não posso falar pelo grupo. Para ser sincero, quando me dedico a essa prática e observo o ir e vir dos pensamentos, tenho que admitir que a maioria dos que surgem é puro contrassenso. Talvez sua experiência não seja essa, mas é assim que funciona para mim. É assim que a mente funciona. Ela faz exatamente o que deve fazer e produz pensamentos repetidamente. Esse processo não é completamente aleatório. Alguns processos associativos estão envolvidos. Quando penso no número 1, por exemplo, penso no 2. E quando penso em preto, penso também em branco. Mas há um conjunto de pensamentos que me torna criativo. E quanto maior o número deles, mais criatividade posso ter. Aqui tem uma questão também, né, que o mindfulness nos propicia esse conhecimento do nosso padrão de pensamento, nosso padrão de comportamento, que no fim das contas está tudo ligado, né? Então, se você senta, por exemplo, para observar os pensamentos, uma outra coisa que você pode trazer é: quais são os temas que estão na minha mente nesse momento, né? Quais são as preocupações, quais são os planejamentos, qual é a área da minha vida que está mais frequente no momento que eu sento para praticar, né? Quando eu sento para observar meus pensamentos, que tipo de pensamento? Tem mais pensamento de intriga, de briga, ou pacífico, ou de acalmar, ou de me irritar, ou de me estressar, né? E aí, quando a gente senta para olhar isso, não é no sentido de ficar julgando e falando, ah, isso é ruim, isso é bom, apegar se for muito bom, né? Ou criar rechaço se for muito ruim. Não é isso. É simplesmente a gente sentar e observar para conhecer o nosso padrão nesse momento. E é a partir daí que a gente tem nossos insights, não só no momento de prática, mas nossa vida diária, né? Então, observar os pensamentos é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né?
Pensar é um processo de seleção. Nesse fantástico campo florescente de pensamentos, seleciono aqueles com os quais quero continuar e quais eu quero usar. É fácil fazer isso, gente? Não é, mas é possível se a gente fizer o treino da mente, né? No programa de 8 semanas, a gente tem uma semana que a gente trabalha sobre gestão de pensamentos. Então, a gente faz algumas práticas para você tomar consciência de quando você está com aquele padrão de pensamento ruminante, aquele pensamento que está te levando para o funil de exaustão, né? De tristeza e tal. Então, você perceber o seu padrão de pensamento naquele momento, falar, opa, peraí, né? Vamos parar agora, né? Oi, obrigado, tchau, pensamento, como uma das práticas, né? Então, a gente vai trazendo esse treino mental, porque não é fácil, não é no automático, né? É uma questão de treino. É muito importante compreender isso, porque com muita frequência reagimos de modo automático aos pensamentos e avançamos com eles. Em vez de reagir de maneira consciente, em vez de exercer a liberdade que temos de escolher o que fazer com eles. Por exemplo, sempre que alguma coisa acontece, muitas pessoas de imediato têm o seguinte pensamento: ai, deve ser culpa minha. Outras pessoas pensam com a mesma rapidez: ah, a culpa é dele ou dela. As pessoas são diferentes, mas no contexto da depressão, a primeira opção geralmente é a que ocorre. Então, a depressão, ela está muito ligada a vergonha e culpa. Presta atenção o quanto de vergonha e o quanto de culpa tem no dia a dia, né, das suas relações, dos seus pensamentos consigo mesmo, da sua maneira de estar na vida. A primeira opção geralmente é o que ocorre na depressão, né? De tipo, ah, a culpa é minha. As pessoas pensam, é culpa minha. Esses pensamentos automáticos surgem por si só, então, certos de que você está familiarizado com eles. Outros bem populares são os seguintes: é culpa minha, não sou bom o bastante, não mereço, ninguém me ama. E os pensamentos simplesmente continuam a aparecer. A princípio, você sequer tem consciência de que se trata de pensamentos. Ninguém o ama, é assim que as coisas são. Você não é bom o suficiente, é apenas um fato. Mas esse exercício pode ajudá-lo a começar a compreender que esses pensamentos gerados automaticamente estão sempre aparecendo. Então, a gente ter consciência, né? Dos pensamentos que vão surgindo, né, das qualidades ou das disfunções, né, dos pensamentos. Quando você entende que sempre tem esses pensamentos, ocorre um momento em que você diz: ó, se ao menos eu pudesse me livrar desses pensamentos, se ao menos eu conseguisse interrompê-los, eis a má notícia, você não pode interrompê-los. Esse tipo de pensamento está demasiadamente arraigado em seu cérebro. Há uma energia de hábito excessiva. Se você não pode deter esses pensamentos, então o que pode fazer? Você pode se conscientizar deles e exercer mais liberdade na maneira como lida com eles. Você pode compreender que o mesmo pensamento continua a aparecer. Não sou bom o suficiente. Embora você não deseje mais ter esse pensamento, ele está presente. Você não pode afastá-lo, então o que você faz? Convide-o para entrar. Ofereça a ele um lugar à mesa. Dê a ele uma xícara de café e apenas deixe-o sentado lá, né? Então, isso a gente pode fazer com qualquer sensação. A gente está falando aqui de pensamento, mas de repente você tem um medo, né? De repente a sua própria ansiedade, em vez de ficar brigando e querendo ver ela longe de você, convida ela para estar com você no dia a dia, né? E vocês irem negociando aí como é que pode fazer as coisas, você e a ansiedade junto, como é que pode tornar a sua vida mais positiva e mais produtiva, né? Mesmo ela estando ali presente, né? E vocês vão ver como que o paradoxo funciona, né? Tomando um exemplo simples, suponha que seja com seu casaco, que esteja com seu casaco nas mãos, prestes a sair de casa, quando surge o pensamento: ninguém me ama. Você poderia reagir pendurando o casaco e se deitando de novo no sofá. Outra reação poderia ser apenas observar.
Oh, não, de novo esse pensamento? Gostaria de não tê-lo, mas tenho. Ainda assim, vou vestir meu casaco e sair para visitar alguém, né? Então, é a gente estar consciente do que a gente precisa fazer em si, né? No que a gente precisa fazer em si. Então, se eu tenho uma situação desafiadora para resolver hoje, eu posso me engajar num monte de pensamento negativo, né? Que vai me tirando a potência de agir, que vai me deixando desanimado e tirando qualquer preparo, qualquer habilidade para eu resolver aquela situação. Ou eu posso olhar para a situação pura e simples. Esse fato é assim, assim, assado, é desafiador, o que eu posso fazer para resolvê-lo da melhor maneira? Né? Então, é bem diferente a gente se deixar ser dominado pelos pensamentos, né? Pelo funil de pensamentos, pelos pensamentos ruminantes, ou a gente observar a situação, né? Não negar o nosso medo, a nossa ansiedade, né? Ou a nossa aquela, né, expectativa de lidar com aquilo, mas acolher tudo isso de uma maneira um pouco mais racional. O fato em si é X, Y, Z. O que eu tenho de recursos para resolver? A, B, C. Quais são as possibilidades? Né? Então, vamos lá. Então, é um pouco disso. Uma das coisas que a prática da atenção plena lhe ensina é observar os próprios pensamentos, conscientizar-se mais dessa dinâmica e se permitir por um momento não reagir aos pensamentos, e sim de maneira consciente e intencional, só observar o que acontece, sem agir motivado por eles. Afinal de contas, os pensamentos são completamente inofensivos. O que poderia ser mais inofensivo que um pensamento? Quando afirmo isso no meu grupo, as pessoas começam a protestar. Elas dizem: os pensamentos são muito perigosos. De certa maneira, eles de fato são. Observe os principais problemas no mundo. Existem diversos lugares onde estão acontecendo guerras e todo tipo de coisas terríveis, com bastante frequência. Com bastante frequência, as guerras estão relacionadas a pensamentos. Pessoas são mortas por causa de pensamentos. Aqui estou eu lhe dizendo que os pensamentos são totalmente inofensivos, mas quando você liga a televisão, vê que grande parte do derramamento de sangue e vários outros problemas estão associados aos pensamentos. Quando um pensamento se torna perigoso? As pessoas às vezes dizem: um pensamento se torna perigoso quando agimos motivados por ele. Essa não é rigorosamente a verdade. Não há nada de errado com um pensamento em si. E em determinado momento você precisa agir motivado por ele. O fato de estar onde está agora significa que agiu em função de alguns pensamentos que você teve. Então, se você está aqui agora assistindo essa live, foi movido pelos pensamentos, né, precedentes da ação. Um pensamento se torna perigoso no momento em que você pensa o seguinte: é assim que as coisas são. Qualquer pessoa que pensar algo diferente está errada. Eu vou dar um tiro nela, né? E aqui ele está falando de um extremo, né, gente? Mas a gente vê no nosso dia a dia isso muito presente em situações corriqueiras, né? Então, desafortunadamente, isso acontece. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer no mundo é você estar certo. Enquanto estou errado, chega um momento em que eu paro. Mas quando acho que estou certo, não paro nunca. Se você examinar os locais de conflito no mundo, constatará que existem sempre dois lados, ambos os quais têm certeza que estão certos. Tive certa vez uma jornalista no meu grupo que tinha trabalhado como correspondente de guerra e ela ficou arrasada porque tinha amigos em ambos os lados do conflito que estava cobrindo. Ela conseguia entender que os dois lados, da perspectiva de cada um, estavam certos e não conseguia lidar com isso. Estar certo é nocivo. Quando olho com mais atenção, digamos, por exemplo, quando discuto com a minha esposa, qual é em geral o problema? Ambos estamos certos. Isso só acontece na minha casa, ou você conhece o padrão. Se quisermos nos afastar da discussão, temos que tornar os pensamentos fluidos novamente. Isso pode ser simples de explicar, mas não é tão simples de executar. Todos os pensamentos estão carregados de emoção. Eu costumava pensar que consideramos algo verdadeiro no momento em que esse algo
em que esse algo for lógico, mas parece que nosso cérebro não funciona dessa maneira. Consideramos algo verdadeiro quando ele está carregado de emoção. Sou psiquiatra e às vezes atendo pessoas que sofrem de paranoia. As ilusões nunca são neutras em termos emocionais. Elas estão carregadas de fortes emoções. É a força da emoção que torna tão difícil abandonar nossos pensamentos. E aí aqui eu estou lembrando da CNV, né, que é a comunicação não violenta, que fala de você expor a sua necessidade, né, falar como você se sente naquele momento, mas sem o julgamento. Então você tira essa sua carga emocional, né, que o julgamento tem, e aí você fala como a pessoa pode te ajudar a resolver aquele conflito, aquele dilema ou aquela questão, né? Na minha experiência, a cura se caracteriza por esse processo de atenção plena, no qual olhamos para os sentimentos da mesma maneira como olhamos para os pensamentos, sem refreá-los, sem nos perder neles, e ficando naquele caminho do meio entre não fazer caso deles e nos deixar ser arrebatados por eles. É nesse momento que a cura da emoção ocorre. Esse é exatamente o mesmo mecanismo para o qual pessoas como Mark Williams, Zindel Segal e John Tisdale se voltaram para como uma maneira de curar a depressão quando desenvolveram o programa conhecido hoje como terapia cognitiva baseada na atenção plena, né, que é o protocolo do MBCT. A depressão é um transtorno do humor. O humor normal costuma oscilar. Todos temos dias em que acordamos pela manhã sentindo que podemos assumir o controle do mundo. E temos dias em que acordamos nos perguntando: tenho realmente que me levantar hoje? Esse é o humor normal, ele muda. A depressão é o momento em que o humor para de se modificar, quando o seu astral está baixo e permanece assim durante horas, dias, semanas ou meses. Dá-se então uma espiral descendente com pouquíssima oscilação e que é terrível. Quando você se cura da depressão, pode voltar ao normal, seu humor começa a oscilar de novo. Quando você se sente desanimado, entra em pânico, o que é bastante compreensivo. Oh, meu Deus, não vou ficar deprimido de novo, vou? Diga-me que isso não vai acontecer novamente. Você acorda pela manhã e diz: oh, não, depressão de novo não. Você reage tentando desconsiderá-la e afastá-la de você. Na hora do almoço, ela terá passado. Procure não dar atenção a ela. Com um pouco de sorte, na hora do almoço, ela terá passado. Mas se não tiver tanta sorte, o pânico, o medo, todo esse processo pode iniciar a cascata, fazendo-o reviver o processo depressivo e trazê-lo à tona novamente. No treinamento da atenção plena, aprendemos a observar um mau momento, um mau dia, um pensamento e sentimentos negativos. Aprendemos a permitir que estejam presentes em vez de desconsiderá-los. Você se permite ter um dia realmente ruim, talvez até mesmo uma semana ruim ou um mês ruim. Você apenas permite que o sentimento ou o pensamento esteja presente, mas sem se deixar arrebatar completamente por ele. Você permanece naquela zona em aberto, naquele caminho do meio entre desconsiderá-lo e ser arrebatado por ele, que é o caminho do acolhimento, né? É isso que as pessoas aprendem a fazer. Depois, mesmo quando elas têm uma recaída da depressão, observam a situação de maneira diferente. Recentemente, uma senhora me disse o seguinte: o treinamento da atenção plena me trouxe tantos benefícios, estou muito feliz por ter participado dele, embora ele não tenha evitado minha depressão. Mas agora, quando estou deprimida, sou capaz de olhar para a depressão e lidar com ela de maneira diferente. Portanto, o treinamento foi útil, afinal de contas. Quando menciono o caminho do meio, que deve soar familiar em um contexto budista, a distância entre os dois perigos, o de desconsiderar e de ser arrebatado, fica muito reduzida. Mas esse caminho do meio em si é muito amplo, há bastante espaço no caminho do meio. Lembrei agora também do Spinoza, né, um filósofo que eu gosto bastante.
E ele fala que a saúde ou a doença está na justa medida das coisas, né? Tudo que é demais pode fazer mal, e tudo que é de menos também. Então, é a gente encontrar a justa medida das coisas, né? Não sei se ele era budista, mas essa é uma visão muito budista, né? O que acabo de expor é apenas uma amostra do que fazemos no treino da atenção plena. Mas é preciso acrescentar mais uma coisa da qual só me conscientizei recentemente. Há algum tempo, em um dia de retorno de um dos nossos grupos, alguém me disse que antes do programa de 8 semanas, ele não tinha nenhum problema com, digamos, matar uma aranha. É. Já até sei a história aqui. No entanto, ele se dera conta de que agora, e ele não entendia por quê, estava tendo dificuldade para matar uma aranha. Gente, isso é muito engraçado, né? Esses dias estava eu lá subindo a Consolação, aí tinha uma joaninha dentro do meu carro, assim. Aí eu falei, pô, Joaninha, como é que você veio parar aqui, né? Aí eu abri o vidro para colocar ela para fora. Aí vinha vindo um ônibus. Eu falei, não, gente, não posso jogar esse bichinho aqui, que ele não vai viver. Fechei o vidro, esperei chegar, né? Tava até indo dar aula no Movit. Esperei chegar lá para tirar a bichinha e colocar numa plantinha lá. Então, é muito engraçado, né? Curioso e muito gostoso como vai surgindo essas consciências, né, da gente de vida, né? Consciências de vida. Então, aqui o aluno dele falou a mesma coisa. No entanto, então eu sou normal, gente, de querer salvar a Joaninha. Ele se dera conta de que agora ele não entendia por que estava tendo dificuldade para matar uma aranha. Quando perguntei aos outros, muitas pessoas relataram ter tido a mesma experiência. No budismo Mahayana, praticamos para beneficiar todos os seres sencientes. Quando as pessoas vêm ao hospital para participar do treinamento da atenção plena, não fazem isso a fim de salvar os seres sencientes. Elas vêm por causa de si mesmas, para lidar com o próprio sofrimento. No entanto, muitas pessoas descobrem que nesse espaço amplo a compaixão parece surgir com naturalidade, embora não falemos explicitamente a respeito delas nas aulas. Isso é muito lindo de ver, gente. Ai, não é uma crença, é algo que você descobre por si mesmo. É a natureza humana, gente. Nós somos o amor, nós somos compaixão, nós somos altruísmo, né? E essa possibilidade de conexão consigo mesmo que o mindfulness traz, né? Na verdade, é só uma reconexão com tudo isso que você já é, né? Já está aí dentro. O mindfulness não desenvolve essa habilidade em ninguém, já é inata, já é nossa, né? Então, não é uma crença, é algo que você descobre por si mesmo. Não é nem mesmo lógico, mas parece que quando a mente humana se abre, a compaixão é a coisa mais natural a surgir. E acho que ela é parte essencial do que chamamos de treinamento da atenção plena. Ai, meu coração, né, gente? Já falei, eu falo muitas vezes, a compaixão para mim é um tema muito querido, porque quando a gente se abrir, né, para essa nossa natureza, né, muitas coisas poderão ser resolvidas e outras coisas melhores administradas, né, em âmbito geral no mundo. Então, essa é a nossa leitura de hoje. Ele falou um pouquinho mais sobre o que é a prática, né, da atenção plena dentro de um protocolo de 8 semanas. É muito bacana o protocolo. Quando chega na 8ª sessão, né, eu fiz vários do ano passado, acho que mais de 10, né? E em todos eles, assim, eu tive relatos assim muito bacanas, muito tocantes das pessoas que participaram, né? Traz essa diferença no dia a dia. E aí a gente pode até desapegar dessa ideia do uau, que maravilha, né? Porque é isso, né? O mindfulness traz essa possibilidade da simplicidade, né? Do milagre da simplicidade, como diz Tina Han, né? Na beleza e no milagre de você poder apreciar uma flor, né? Salvar uma joaninha em plena consolação, né?
é essa possibilidade de estar presente. Então, às vezes tem relatos de transformações assim, bem, né? Tipo, você fala, nossa, que bacana isso. E tem relatos de pessoas que falam no dia a dia, né? As coisas que foram acontecendo, que também não deixa de ser algo bem bacana e bem considerável, né? Então, uma melhora da pessoa nos relacionamentos no trabalho, de como lida com o trabalho, da diminuição do estresse, que eu acho que é um dos. Não vou falar objetivo, né? Porque a gente sabe do que é o mindfulness, mas das intenções do mindfulness dentro do mundo corporativo, dentro das escolas, quando é direcionado para os professores, para os colaboradores, né? Então, essas coisas vão acontecendo. Uma coisa que eu acho bem legal também, que quando a gente começa o programa, né, eu peço para as pessoas fazerem um desenho do momento, de como está se sentindo, né? E aí, no último dia, a gente faz de novo o desenho, e é muito gostoso pegar, e as pessoas, nossa, nem lembrava que eu tinha feito isso, e aí vai a pessoa mesmo dando conta, né, do quanto ela mudou a perspectiva dela de vida, né, a perspectiva dela sobre ela mesma. Então, bom, gente, já falei que eu sou suspeita para falar, né, Mindfulness para mim foi a transformação na minha vida, até por isso que estou aqui hoje falando disso para vocês, porque a minha intenção é tornar isso, né, cada vez mais conhecido das pessoas, né? Essa possibilidade da gente criar uma vida plena, uma vida feliz genuinamente, né? Criar recursos internos para a gente lidar com os nossos problemas, com os nossos desafios, ter uma visão mais positiva da vida, né? Que a gente pode sim construir uma vida positiva, feliz, né? Ter realização pessoal, realização profissional, e tudo isso depende da nossa mente, né? Do quanto essa mente está hábil para lidar com essas coisas, né? De como a gente vê as coisas. Então, mindfulness is my life. Vamos ler o Koan, né? Que eu gostei da ideia da Sara Lazar de terminar um texto com o Koan. Não, tem uns aqui, gente, que, né, eu já falei, que são muito loucos, então não dá pra gente... Ah, esse aqui não é um koan, mas eu acho que é legal a gente colocar como esse momento, já que a gente falou da compaixão, né? É uma frase que fala: a compaixão enfraquece o apego. Então veja como essa frase reverbera para você, o que você entende dela e o que ela te traz nesse seu dia. É isso. Esse livro é muito legal, gente. Eu sou fã de livros, né? Eu vou lendo 4, 5 no mesmo tempo. Então, ó, esse livro. Sua meditação. 3.299 mantras, dicas, citações e koans. Ó, vou mostrar aqui no Insta também para quem está aqui. Para a paz e a serenidade. E aí eu deixo ele aqui em cima, porque é legal, né? Aquele momento que os seus pensamentos, né, estão te consumindo, aí você vem aqui, pega, respira, lê, transforma o seu momento. Gente, obrigada. Uma ótima sexta para vocês e o Leitura Viva volta na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.